Uma história, uma história da vida real. Vocês conhecem essas pessoas? Eu as conheço. Eu queria encerrar esta parte sobre missões contando uma história. Pensava nos missionários, mas não nos missionários conhecidos como Hudson Taylor, John e Charles Wesley. O sobrenome me escapou agora. Isso é o cansaço. Só dormi 3 horas. E tantos outros. Mas eu quero falar de 2 pessoas. Alguém sabe quem são essas pessoas? Vocês as reconhecem? Bem, ela é Marcelina Roa. Marcelina Roa se casou com Leonardo Godoy. Eles tiveram 6 filhos. O mais velho, Caíto, depois Frá, Felicitaciones apelidada de Chiquita, Cláudio, José e a caçula, Ramona. Leonardo era de Clara, tinha olhos terrivelmente azuis. Era uma mistura de ascendência paraguaia e europeia. Trabalhava nos trilhos de trem em Formosa e era diarista, ou seja, recebia seu pagamento de segunda a sexta e nos finais de semana saía com seu violão. Marcelina tinha que cuidar de seus filhos e de mais 7 ou 8 pessoas que ela criava. Ela tinha um pequeno mercado onde vendia produtos a granel. Pela foto, vocês perceberão que isso aconteceu há muitos anos. O que fazia Dona Marcelina? Ela era muito conhecida pelo pessoal da alfândega de Formosa. Quem é de Formosa ou já foi a Formosa sabe que há uma área onde fica a prefeitura. Cruzando o rio, chega-se a Albergue, no Paraguai. Mas ela não atravessava por lá, pois tinha seu próprio barquinho. Ela passava com seus 2 filhos menores, José e Cláudio. Levava sacos de farinha, açúcar e erva mate, e por baixo do barco transportava pacotes de cigarros, damajuanas de vinho e garrafas de cachaça, não me lembro agora do nome específico, mas era álcool. Dona Marcelina contrabandeava tudo por baixo da canoa. O de sempre Dona Marcelina diziam para ela, enquanto arrastava sua canoa e carregava tudo num carrinho. Ela era analfabeta. A vida de Marcelina Roa era muito sofrida. Sofria com o abandono de Leonardo Godoy e muitas vezes com a violência. Era uma mulher de caráter forte, mas muitas vezes sofria violência. No entanto, fazia de tudo para sustentar a família e conseguiu montar um negócio importante. Um dia, Marcelina, que falava pouco espanhol, em casa usava um guarani. Cansada da vida de miséria que levava, saiu de casa. Disse aos filhos, já volto, e foi embora. Entrou na primeira igreja que encontrou, uma igreja católica, ajoelhou-se diante do altar e, olhando para a cruz, disse a Deus que se ele existisse, lhe mostrasse isso, lhe perdoasse e salvasse sua vida. Levantou-se e foi embora. Foi tudo o que fez. 3 dias depois, 2 missionários evangélicos norte-americanos da então Igreja Emanuel, que depois se uniu à Igreja do Nazareno, bateram à porta da casa de Marcelina e Leonardo. Imaginem, isso aconteceu há quase 100 anos, ou talvez mais. Eles chegaram à casa de uma mulher analfabeta que praticamente só falava guarani. E ela era brava, muito brava. Eu não a conheci pessoalmente, mas me disseram que era uma mulher de pulso firme. 2 missionários falando um espanhol precário, com o calor de Formosa e uma bíblia debaixo do braço, bateram à porta. Marcelina atendeu. O que querem? Viemos falar de Jesus, responderam. E ela os deixou entrar. Ela aceitou Jesus Cristo em seu coração e aprendeu a ler com a Bíblia. Não só isso, mas lhe explicaram o que deveria fazer com seus filhos. Ela consagrou seus filhos a Jesus. O lugar onde escondia suas mercadorias contrabandeadas foi cedido para uma obra que depois se tornou uma missão e, mais tarde, uma igreja. Quando Leonardo se converteu, tornou-se pastor da primeira igreja do Nazareno no bairro São Miguel, em Formosa. Dos filhos, José, Cláudio e Chiquita, Felicitaciones, tornaram-se pastores e missionários. José foi um missionário importante na Bolívia. Cláudio abriu igrejas em muitos lugares. Já perdi a conta de quantas igrejas ele fundou. Chiquita também foi pastora, até ser chamada pelo Senhor. Caíto faleceu jovem, em um acidente, mas foi um membro ativo da igreja de Herradura, no interior de Formosa.
Ramona, a caçula, foi muito jovem para o seminário. Seu sonho era ser missionária e estudar medicina, mas sua saúde e dificuldades financeiras impediram. Um dia, aos 16 anos, desmaiou no hospital por uma forte anemia. Trabalhava em 3 lugares para pagar os estudos e acabou voltando para Formosa. Ramona ficou registrada na história dos evangelizadores da região de Mexita, na província de Buenos Aires. Foi membro fundadora da igreja de Mexita. Depois, voltou para Formosa, casou-se e dedicou-se à criação dos filhos e à sua grande paixão, a sociedade missionária. Aos 70 anos, foi homenageada por sua dedicação aos missionários e seu impacto na sociedade formosenha, ajudando órfãos, desabrigados e necessitados. Viveu para amar e servir a Deus e partiu para estar com o Senhor aos 82 anos, mas seu legado continua. Ela é Ramona, minha mãe, Ramona Godoy de Cage, filha de Marcelina Roa e Leonardo Godoy, filhos espirituais de 2 missionários dos Estados Unidos que, um dia, entraram em uma casa onde só se falava guarani e, com seu espanhol precário, pregaram o Evangelho. Ramona teve muitos filhos e netos. Essa foto mostra apenas um terço de seus descendentes. Sua filha mais velha é a reverenda Nancy Cage. Pastora da igreja, é o Bom Pastor de Formosa. Quando minha tia Chiquita pastoreava a igreja, meus pais ficaram sem casa. Meu pai precisou ir trabalhar no interior e minha mãe, com 4 filhos, não tinha para onde ir. A igreja do Nazareno deu a ela um quarto e forneceu alimento. Hoje, minha irmã Nancy pastoreia essa mesma igreja. Nancy tem 4 filhos. O filho homem, David Alberto Galarza Cage, é pastor da igreja de Eva Peron em Formosa, prestes a concluir o bacharelado em teologia e mestre de obras. Ao lado dele está Débora Noemi Galarza Cage, advogada, estudante de mestrado em teologia e empreendedora. Silvana, que segura o bebê, é designer gráfica e líder de jovens e adolescentes na igreja. Atrás está a reverenda Carolina Galarza Cage, professora de inglês, estudante de direito e pastora da igreja de Vila Lourdes. Por causa da fé de uma mulher analfabeta e da vocação de missionários, uma família foi salva e se tornou parte da fundação da Igreja do Nazareno em Formosa. De Marcelina até Santiago Galarza Cage, meu sobrinho neto, são 5 gerações servindo a Cristo. Pastores, missionários, músicos, arquitetos, advogados, médicos, professores e teólogos. Tudo porque alguém acreditou e disse sim ao chamado da grande comissão. Hoje Jesus te chama para fazer a diferença. Qual será a sua resposta? Essa é a história que eu queria contar. Eu sou a filha mais nova de Ramona, neta de Marcelina Roa e Leonardo Godoy. Sou a 3ª geração, porque alguém pregou, porque alguém bateu a porta daquela casa onde todos conheciam a contrabandista Marcelina. Hoje 5 gerações servem ao Senhor. Que o Senhor abençoe a todos vocês.